alguns exemplos. No meio gospel, o que mais eu ouço? Você precisa ler a Bíblia. Aí a pessoa pega e entrega a Bíblia na mão da outra pessoa. Mas você perguntou se ela sabe ler, se ela sabe interpretar os textos bíblicos, se ela conhece o contexto teológico? Pois é, talvez nem você saiba lidar de uma maneira saudável com os escritos bíblicos, porque o que mais tem hoje é gente falando besteira acerca dos escritos bíblicos. E o que mais tem é gente dizendo a solução é ler a Bíblia. E em outras áreas a mesma coisa. Tem gente que fala assim, cara, saia da pornografia, honre a tua mulher. Para com isso. Tá bom, mas como que ele faz isso? Como que uma pessoa viciada com distúrbios nessa área precisa fazer? É fácil falar para com isso, honre a tua mulher. Tem muito sabe tudo em muitas áreas. Você precisa educar o seu filho assim. Aí você precisa ser irônico muitas vezes. Ah, tá bom, vou te ouvir. E tá cheio de gente que é educador financeiro também, por exemplo, que fala, você deve gastar menos do que você ganha. Tira um valor, guarda outro, invista. Tá bom, bonita mensagem também. Assim como essas outras, porém, como que a pessoa vai fazer isso? Como tirar um drogado do vício? Porque falar que o vício é ruim e faz mal para a saúde e leva à morte, isso é algo muito óbvio. Claro que é inquestionável. O viciado com certeza sabe melhor na prática o que é e como é ruim do que a pessoa que está falando. Na maioria dos casos, ela sabe mais do que a pessoa que quer emitir essa mensagem de apoio. Então eu fico mesmo indignado com professores da vida que ficam falando o que fazer. São os caras, porém não entregam o caminho das pedras. Agora entenda aqui o meu contexto. Não que os professores da vida, eles têm obrigação de entregar o caminho das pedras. Porém, se o sabe-tudo quer dar opinião, quer se meter nas questões da outra pessoa, se ele quer de fato ser um auxiliador e a pessoa que está sendo ajudada também está de acordo com esse apoio, logo, o sabe-tudo deve falar como, ou seja, ele tem que fornecer uma metodologia para que essa pessoa ela possa aplicar a metodologia. É igual a matemática. Só existe um resultado porque aconteceram dois elementos. O elemento 1, que é quem está ensinando, ele precisa de uma metodologia, que é menos, mais, vezes divisão. E o elemento 2, que é aquele que quer aprender, ele precisa também existir. Então nós teremos ali o resultado. Nós temos, então, os dois elementos e uma metodologia, e esses aqui vão gerar o resultado. E é essa a minha indignação. Hoje a maioria diz, atravessa o rio e não desista. Porém, nem quer saber se a pessoa sabe nadar, se ela está preparada fisicamente, emocionalmente para vencer a correnteza e os obstáculos que vão ter ali. A maioria ela quer apenas falar. E isso é o professor da vida querendo apenas alimentar o próprio ego dele. Na maioria das vezes ele não está preocupado com o aluno. E ele nem percebe que ele se auto-engana, que ele se sabota achando que ele está fazendo algo de útil, que na verdade ele está apenas conduzindo alguém a uma possível frustração ou morte. Tá bom, Jackson, mas a pessoa não pode chegar lá com essa mensagem de apoio. Cara, poucos conseguem alcançar apenas com uma mensagem de apoio, com força de vontade. Poucos vão para o outro lado com apenas pensamentos positivos, com baixa estima. Não é essa a regra. Essa é a exceção. Na maioria esmagadora das vezes, só saber o que fazer não trazem os resultados. E por outro lado também, muitas pessoas que estão sendo ajudadas e elas esperam o caminho das pedras, muitas vezes elas ficam achando que o professor, que o ajudador, que o mentor seja a sua solução, fazendo inclusive a parte que cabe a ele mesmo. Então veja, para mim parece um jogo de interesses, e de fato é, que só vai ser resolvido quando esse cenário ele se firmar por meio do entendimento matemático, esse que eu acabei de falar. 10 vezes 10 vai ser igual a 100. Quer então falar, quer ensinar, quer ajudar os outros? Ótimo, seja um professor sim, porém com metodologia. Quer aprender, quer mudar de vida, quer escrever a tua história? Ótimo, então seja um aluno, busque aprender, ser transformado, porém seja o outro elemento da multiplicação. Então, professores e alunos, é só assim, é só desse jeito que acontece o resultado.